A comunicação é um duelo de facas à meia-noite à luz da lua. Nessa luta das palavras, ou você vence ou você morre. Eu sou Olavo Baquitiniano e você está no Língua e Poder. Nesse vídeo veremos como está ocorrendo a dança entre Donald Trump e o presidente Lula. Fique esperto, aqui no canal não tratamos de ismos nem de torcidas. Aqui nós fazemos análises linguísticas dos métodos, as narrativas e as formas que os lados usam para tentar vencer. Primeiramente, tem que se lembrar que Lula passou meses dizendo que Donald Trump não queria conversa. Muitos esperavam que no encontro na ONU, Trump daria algum tipo de pancada no presidente brasileiro. Porém, usando a estratégia do cachorro louco, aquele que você nunca sabe o que fará, Donald Trump fez exatamente o oposto. Sem nenhum tipo de imagem, sem nenhum tipo de prova, deixando a comissão brasileira totalmente apavorada, Trump disse que havia tido um bom acordo com Lula, que teria se encontrado com ele e teria falado sobre várias coisas em apenas 39 segundos. Narrativa que, aliás, Trump mudou recentemente, dizendo que falou com Lula apenas 3 segundos. Percebe-se que Trump, como um inveterado jogador que é, nunca deixa claro exatamente a sua posição. Dessa forma, ele consegue fazer aquilo que é muito comum na estratégia norte-americana, ambiguidade diplomática. Uma estratégia na qual você ora se compromete com um lado, ora se compromete com o outro e no final das contas não se compromete com ninguém. E é exatamente isso que Donald Trump tem feito. Tem jogado de alguma forma que parece que está cedendo em falas, mas nunca cede em atitudes. A imprensa brasileira está empolvorosa, dizendo que o governo Lula teve uma vitória maravilhosa. No entanto, Donald Trump não recuou 1 centímetro sequer em todas as sanções, todos os recolhimentos de vistos e todas as punições que deu ao regime do Brasil. Já Lula, por outro lado, esse adotou uma estratégia bastante interessante. Provavelmente esperando que a vitória dos Estados Unidos seria alinhada com Kamala Harris, Trump passou meses ofendendo Donald Trump, seguro talvez de que quem entraria na Casa Branca seria a vice de Biden e não Donald Trump. No entanto, logo após a vitória de Trump, Lula, ao invés de rebater e voltar à estratégia, achou que Donald Trump iria recuar e buscar um canal diplomático, que Trump não fez. Muito pelo contrário, Trump nem sequer nomeou o embaixador no Brasil, o que significa claramente que Trump deixava um recado: não queremos falar com vocês. Dessa forma, nesse encontro, Lula tem alardeado como uma vitória. E sim, você poderia imaginar que seria uma vitória, considerando que todos aqueles medos de Lula não se confirmaram. Donald Trump foi muito aberto. Lula adotou a estratégia de evitar um confronto direto, de tentar jogar a culpa em Trump e dizer que Trump não queria conversar. Porém, no entanto, todavia, depois da abertura, Lula se viu numa sinuca de bico. Agora que a narrativa tinha cedido, Trump tinha dado um aceno, ele era obrigado a conversar com Trump. Checkmate? Não sabemos. De toda forma, Lula estava emparedado, não tinha o que fazer. No caso, foi uma estratégia interessante, tentar manter o afastamento o máximo possível. Porém, agora, Lula tem reforçado a imagem de estadista que busca o diálogo para tentar enfraquecer as narrativas internas do outro grupo político, o grupo de Bolsonaro. Falando no ex-presidente, ele é um elefante na sala. Por mais que o governo Lula tente, insista, repita e fale 1000 vezes tentando puxar o assunto para as questões comerciais, Trump deixou bem claro várias vezes que é uma questão política. Inteligentemente, o governo Lula, como não tem como rebater todas as críticas feitas pelo governo norte-americano, simplesmente foca em outro ponto. E então, a análise que pode-se dizer sobre a questão da ideia do governo lulista é: vamos focar em outro ponto, de uma maneira bem falaciosa,
até que a gente consiga algum debate no ponto que realmente podemos nos defender. Pode-se entender que é uma estratégia, sim, inteligente. Mas tem um problema e tem um grande risco. No jogo do poder, tal qual como no jogo das vantagens, aquele que tem mais recursos vai vencer. E o governo brasileiro não tem muitos recursos para oferecer, além de uma narrativa. Dessa forma, pode-se ver que Lula, a princípio, tentou uma abordagem que simplesmente não funcionou, porque ele acabou, no fim do dia, emparedado e tendo que fazer uma conversação baseada apenas naquilo que o Trump falou. Em outras palavras, Lula está jogando o jogo do inimigo. A tal da química que Trump falou nada mais é do que um enquadramento. A partir desse momento, Trump começará, muito provavelmente, aqui vai um exercício de futurologia, fazer com Lula o que ele tem feito com os outros líderes mundiais, Xi Jinping, Putin, que é mais ou menos o seguinte: elogio bastante, digo que gosto e dá-lhe porretada na cabeça. Dessa forma, com essa duplicidade, Trump consegue meio que amaciar a carne do adversário. Lula agora está numa encruzilhada, num dilema de Sofia. Talvez, se Lula tivesse o perfil de Trump, ele iria simplesmente jogar tudo para cima e fazer uma estratégia do cachorro louco. Por exemplo, Lula poderia simplesmente, ele mesmo, anistiar todos os que estão presos. Se fizesse isso, Lula ganharia uma parte da direita e enfraqueceria totalmente as narrativas do grupo antipetista. Além de que, com isso, conseguiria o fim das tarifas e conseguiria as benesses americanas. Mas Lula tem um problema. O seu grupo político, radical, nunca aceitaria tal coisa. Dessa forma, temos um impasse. Até quando Luiz Inácio Lula da Silva insistirá em uma narrativa oca, em uma narrativa vazia? Nos parece, aqui em Língua e Poder, que por mais que Trump não tenha entrado da maneira que se esperava, Trump está usando estratégia e está deixando com que Lula se aproxime. Me parece uma armadilha. Quero ouvir vocês. Deixe para a gente nos comentários, além do like, se você ficou nesse vídeo até o final, o que você está achando dessa batalha de narrativas. E mais importante, quem você acha que vencerá no final do dia? Primeiramente, há de se lembrar que só aquele que implanta a sua narrativa pode sair vencedor. É impossível, em todos os níveis, que alguém consiga vencer na política, vencer na guerra, vencer nos negócios, sem que a narrativa, ou seja, o enquadramento, o posicionamento simbólico, seja um posicionamento vitorioso. Nesse sentido, me parece que Lula está jogando um jogo cego, um jogo no qual não pode ganhar, um jogo no qual está apenas agradando as próprias bases. Não faz sentido agradar as próprias bases, porque as bases já são agradadas. Dessa forma, é muito provável que o governo Lula acabará perdendo esse embate. Mas eu quero ouvir você. Deixa pra gente aí nos comentários.